Agora vamos rapidamente ao curto prazo. Aqui a minha angústia está se agudizando. Eu digo para vocês o curto prazo no Brasil. Repare bem, esse ano, ou nos últimos 12 meses, deputado Mareninja, nos últimos 12 meses, o Brasil pagou 1,2 trilhão de reais de juros. Como nós estamos em déficit primário, ou seja, o que o governo arrecada não dá para pagar o que ele gasta no ano, tudo isto foi para o montante da dívida. A dívida está crescendo de uma forma absolutamente explosiva. Ninguém quer ouvir. Por quê? Porque a grande mídia brasileira é nepotista. Está controlada por 5 famílias, todas elas comprometidas com a plutocracia que subornou o poder político no Brasil e com uma alienação trágica dos nossos líderes parlamentares, por exemplo, e dos nossos líderes do Executivo. Para não falar, mas eu devo falar também, com a conivência absoluta e criminosa do nosso judiciário. Porque muitas ilegalidades, muitos crimes estão sendo cometidos, sem muita elasticidade na interpretação da lei. Exemplo prático. O Bolsonaro, com dificuldades fiscais, que todo mundo sabe que existem e tal, produziu uma aberração com o assentimento de 3/5 do Congresso Nacional, com todo respeito aos congressistas aqui presentes. 3/5 do Congresso Nacional fizeram uma emenda à Constituição, criando uma aberração jurídica que é inovar contra o fato julgado. Que nós que aprendemos o direito sabemos que a lei não pode inovar para prejudicar o patrasmente. Pois bem, o precatório é o julgado em fase terminal, contra o que não há mais recurso, é dívida líquida, pague-se. O Bolsonaro pega esta montanha de dinheiro e manda para o Congresso uma emenda à Constituição flagrantemente inconstitucional, porque colide com normas pétreas, cláusulas centrais, adiando até 2027 o pagamento. Ou seja, devo, não nego, pago quando quiser. No mundo real, na economia, esses precatórios micaram de valor. Vocês viram o que está acontecendo com o nosso país? Micaram de valor. Valia 100, eu tinha direito a 100 mil reais de uma indenização por uma coisa qualquer, passaram a valer 30, 40. No dia seguinte que esta movimentação de desvalorização de precatórios aconteceu, alguns bancos, 4 ou 5, 3 ou 2, um banco, foram ao mercado, compraram 98 bilhões de reais de precatórios. Com 30, 40, 50, 60% de deságio. Pois bem, no dia 28 de dezembro próximo passado, o governo do presidente Lula mandou pagar, dia 28 de dezembro, 100% desses precatórios, adiantando o que o Bolsonaro ilegalmente e o Supremo tinha aceito que acontecesse, pelo valor de face. Ou seja, eu fui governador, eu fui prefeito, eu fui ministro da Fazenda, eu lidei com o precatório. Como era que era comigo? Era assim, só recebe o precatório do dia 10, depois de todos os precatórios do dia 9 ter sido pago. Só assim eu evito o tráfico de influência e corrupção e propina. Como é que eu fazia? Quem quer sair dessa fila, dá um deságio para o Estado. Quer receber antes? Me dá um desconto. Faz um leilão aqui, 30%, 40%, 50% de deságio, eu pago antes. E o Estado economiza esse valor. Se o governo tinha 98 bilhões de reais, por que não fez o leilão? Pagou à vista pelo valor de face e esse banco embolsou essa montanha de dinheiro. Eu estou dando de novo, é só um exemplo. Agora, estatizar o risco do crédito popular frustrado. Digo para vocês o que é o crédito popular frustrado. Sabe quantos irmãos nossos brasileiros, nesse instante, estão humilhados no Serviço de Proteção ao Crédito, SPC e Serasa? Vocês têm ideia? 73 milhões de pessoas. O governo Lula acaba de oferecer o FGTS, uma poupança compulsória, como garantia, não só de débitos novos, mas de débitos pretéritos que tinham micado. Então, esse é um país que eu não posso, desculpe o otimista, deixar de elencar os problemas reais. E aqui eu concluo. Ora, isto daqui
é só o tamanho da caricatura de um problema grave. Agora, o Brasil pode perfeitamente, se a política mudar radicalmente, e aqui está a tragédia derradeira. Se nós olharmos, o modelo de governança política do país é rigorosamente o mesmo, enquanto a sociedade se reparte em ódios e paixões. Famílias se dividem, ódios se semeiam, e o modelo de governança política qual é? O aliciamento de maiorias parlamentares, absolutamente contraditórias, pela exacerbação do suborno. 63 bilhões de reais de emenda parlamentar. Claro que tem uma aqui, ali, outra acolá, honestas, mas mesmo esta honesta estabelece uma equação de disputa no parlamento absolutamente desigual, porque um deputado, por média, tem 60 milhões de reais para distribuir honestamente com prefeitos. Quando é que um jovem vai entrar na política e ter alguma chance no Brasil? Isso era assim com o Bolsonaro, na conta de 42 bilhões, é assim com o Lula, piorado para 63 bilhões. E se a gente não falar contra isso, e não é trivial, porque que o deputado se defenda, eu estou completamente de acordo, eu entendo tudo com a minha alma, eu sou um vivido parlamentar, eu mesmo fui deputado federal, etc. Porém, em contrapartida de nada, de nenhuma reforma estrutural, de nenhuma mudança nas coisas do país, não compreendo, não compreendo. Então você tem, e o problema que é os ódios se disseminando e a governança econômica rigorosamente a mesma. Rigorosamente a mesma. Uma empulhação agora, qualquer canalha está liberado no Brasil se for anti-Bolsonaro. Qualquer canalice pode ser praticada se usar o álibi, o escudo de que é anti-Bolsonaro. E, do outro lado, qualquer canalice pode ser feita e praticada se for anti-Lula. Onde é que nós vamos parar? Definitivamente não é num país próspero e desenvolvido. Nós estamos indo por um problema gravíssimo. Qual é a característica desse problema gravíssimo? A dívida, ao crescer 1 trilhão e 200 bi num único ano, está fazendo assim, ó, quando o Lula tomou posse, fazia 500 anos, a dívida estava em 7 trilhões. Com 2 aninhos dessa brincadeira, o maior juro do planeta, a dívida está em 9.300. Este ano, quando interar dezembro, nós vamos para 10.400, 10.700 bilhões. O que acontece se uma dívida começa a galopar ligeiro demais? 2 sequelas, e já estão acontecendo. A primeira, ela em curto prazo, porque o credor começa a ficar com medo de que não vai receber. Então, em curto prazo. A segunda, encarece o valor, o preço. Então, a mentira do Banco Central do Brasil, de que está com a taxa de juros mais alta do mundo, para debelar uma inflação, não se sustenta. Isto é, basicamente, para tentar indenizar a pedida da plutocracia financeira, do baronato financeiro, que está com a mão quente. Sabe quanto desses 10 trilhões de reais vence hoje? Overnight, por dia? Metade. Compreendem? A metade da dívida pública brasileira já vence quase metade hoje. Onde é que nós vamos parar? Então eles rolam com esse juro desse tamanho e o olho está na porta de saída. Qual é a porta de saída? Especular no dólar.